paz e o amor do Mestre continue nos envolvendo. E você vê que não tem acaso no plano espiritual. Nós vamos continuar falando, sim, da ajuda ao próximo, da ação. Não adianta, você vê que coisa, né, Alice? Não adianta a gente estudar, falar, conhecer a doutrina, se não agirmos. Fé sem obras não adianta, né? E hoje nós vamos falar da parábola O Bom Samaritano, muito conhecida por todos, e a doutrina espírita trabalha muito esta palestra, essa parábola, porque ela está presente no Evangelho do Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E qual a ideia principal da parábola? A caridade, o amor ao próximo, é o que a doutrina, é um dos pilares da doutrina espírita, ou da doutrina dos espíritos, ok? Mas antes, eu gostaria de situar vocês naquele momento que Jesus falou da parábola, essa parábola, tá? Naquela época, quando Jesus contou a parábola a um doutor da lei, que estava provocando Jesus, e naquele momento, os judeus não gostavam muito dos samaritanos, tá? Os samaritanos eram vistos como hereges, né? Eles não, os levitas e os sacerdotes não gostavam do comportamento, achavam eles infiéis, incrédulos. Então tinha um preconceito violento com os samaritanos. Então nós vamos ver nessa parábola o sacerdote, o levita, que era do templo, eram pessoas, o sacerdote e o levita, eles conheciam barbaramente a lei. Tá? Sabiam tudo, viviam nos templos, mas não tinham amor nem caridade. E quem vai fazer isso? O samaritano. O samaritano que era o desprezado, o inútil, o que não servia, entre aspas, para a sociedade, o que os judeus achavam. Então, trazendo hoje para a nossa realidade, inclusive quando alguém hoje faz alguma atitude sem interesse, ajudando o outro, o bem, sabe, fazer o bem sem saber a quem, é conhecido como o bom samaritano. Então, ainda hoje repercute os ensinamentos de Jesus e ainda são altamente atuais. Ok? Vamos à palestra? E eis que um certo homem, intérprete da lei, conhecido como doutor da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, um doutor da lei pergunta a Jesus isso. E Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? E o homem, né, o doutor, responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E aí o homem respondeu isso, o doutor da lei. E Jesus respondeu para ele, Jesus falou: respondeste muito bem. Então, faze isto e viverás. O homem, não satisfeito, perguntou a Jesus: mas quem é mesmo o meu próximo? E aí, então, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aí ele diz, abre aspas, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Deixou a pessoa lá semi-morta, não ajudou, não fez nada, continuou o seu caminho. Em seguida, um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente indiferente e seguiu viagem. Mas
Um samaritano, lembram que era o desprezado, o herege, o infiel. Um samaritano que viajava chegou ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe, ou seja, passou óleo e vinho nas feridas e depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, dinheiro da época, e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, então, Jesus se dirige ao doutor da lei e pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus fala: então, vai e faze o mesmo. Deu para entender? O levita, o sacerdote passaram, doutores da lei, que viviam nos templos, sabendo, conhecedores das leis, encontram uma situação onde pode agir, com a nossa mensagem da Alice, que é Alice, e não fizeram nada. Então, gente, Jesus, como o maior educador da humanidade, ao escolher essas personagens, não foi à toa. Elas simbolizam 3 categorias de pessoas, sendo que cada uma delas tem um sentido educativo para essa passagem. O sacerdote e o levita tinham conhecimentos religiosos, pregavam e falavam bonito, mas só agiam de acordo com seus interesses, as suas conveniências. O mestre procurou, então, demonstrar que não basta ter conhecimento das leis de Deus. É necessário cumpri-las e praticá-las no cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso, serenamente, Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano ao doutor da lei, através da qual elucida o assunto, fazendo compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar qual a sua crença ou nacionalidade, ou seja, ser caridoso. E após interrogar o doutor da lei, vendo que ele entendera a lição, Jesus conclui apontando-lhe o caminho e ainda explica: pois então vai e faz o mesmo, faça a tua parte. Né? Os samaritanos, a personagem samaritano, os samaritanos que eram desprezados pelos judeus e vistos como os impuros, foi justamente o que Jesus escolheu como personagem principal da sua parábola, que, movido pela compaixão, misericórdia e caridade, agiu como socorrista e missionário, não se contaminando pela indiferença diante dos fatos. O bom samaritano, na parábola, refere-se verdadeiramente a Jesus. Os levita e os sacerdotes são aqueles que têm conhecimento, que têm só na aparência, mas não fazem nada. Né? E cheios de preconceitos, de interesses por detrás de tudo isso. O óleo na parábola, que é o azeite, né, que o samaritano passou na pessoa caída, no homem caído, simboliza a fé, o combustível que deve arder na lâmpada que dá claridade para a vida eterna. O vinho, o suco da vida. E o interessante que vocês, se vocês estão lembrando, que o samaritano usou o que tinha em mãos para socorrer. Na hora ele não pensou, ele agiu por misericórdia, por compaixão, para fazer o bem. Então utilizou do que ele tinha em sua mão, sem esperar nada em troca. Né? O hospedeiro simboliza os que recebem os ensinamentos de Jesus. E o homem caído simboliza as pessoas que necessitam da nossa ajuda, compaixão, caridade, simboliza
literalmente o nosso próximo. Então, Jesus usou a figura do samaritano para mostrar aos orgulhosos e prepotentes doutores da lei o verdadeiro sentido da caridade, que independe da religião. Vocês observam, vocês podem bem ter percebido que Jesus não falou a forma, a maneira correta, como se deve crer, como se deve praticar a sua fé. Muito menos fez nenhuma distinção entre um modo de crer ou outro modo de crer. Ele não falou nada disso. Ele diz o quê? Ama o teu próximo, cuida do teu próximo. Né? Então, ele colocou o samaritano, considerado herético e infiel, mas que pratica o amor ao próximo. É isso que é interessante. É isso que Jesus queria e quer, continua querendo de nós. Que façamos o melhor pelo próximo. Que não adianta ter instruções, ter todo esse conhecimento, se você não amar o próximo, não trabalhar e fizer o mínimo que estiver ao teu alcance para fazer. Né? Então, minha gente, ele colocou o samaritano, considerado herético e infiel, mas que pratica o amor ao próximo, acima do sacerdote e do levita, que eram tidos como seguidores rigorosos das normas da sua religião, mas que faltavam com a caridade e o amor. Portanto, não basta ter conhecimento das escrituras sagradas, é preciso saber pôr em prática em benefício do próximo, pois a fé sem obras não vale nada. O que importa realmente não são os credos nem os rituais, mas os bons sentimentos, porque somente através deles entraremos no reino dos céus. A verdadeira fé não se resume a cumprir regras ou seguir tradições, mas em agir com amor e misericórdia, especialmente com aqueles que estão passando por necessidades. Quando Jesus respondeu ao doutor, então vai e faz o mesmo, significa, então vai e aplica toda a tua força moral, intelectual e afetiva na produção do bem, em favor de ti e do próximo, e ganharás a vida eterna. Né? O que equivale a dizer? Não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem espírita, nem protestante, nem assistir aos cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja, nem saber todas as teorias das religiões para ter a vida eterna. Se não tiver amor no coração, porque aquele que verdadeiro ama, auxilia o seu próximo com tudo o que lhe é possível. E aquele que auxilia o seu próximo com amor, entendeu perfeitamente a mensagem que Jesus veio nos deixar. Né? A ajuda pode ser com dinheiro, com moralmente amparando, consolando os outros, ou espiritualmente semeando afetos. Por isso, Jesus aponta o samaritano como modelo, como padrão, aos que desejam penetrar no reino dos céus. É que aquele renegado, desprezado, sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes. E para Jesus, o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros filhos de Deus. Lembram da mensagem que a Alice leu hoje, não é? Então, essa atitude do samaritano, gente, nos mostra que o verdadeiro amor não faz distinção de pessoas. Ele viu o homem ferido que era um judeu, né? Aquele que o desprezou a vida inteira, mas ele nem pensou duas vezes em ajudá-lo. Né? Essa lição é atemporal. Devemos tratar todas as pessoas com empatia, solidariedade, independentemente das diferenças. Jesus nos desafia a enxergarmos o próximo como uma pessoa que cruza o nosso caminho e precisa de cuidado e respeito. Essa visão quebra preconceitos e nos lembra que o amor deve ser inclusivo.
abrangendo até aqueles que consideramos diferentes ou distantes. A lição central aqui é que o próximo não é apenas alguém da minha família, da minha religião, da minha etnia, do meu gênero, né, ou do meu país. Jesus mostra que todos, independentemente de suas diferenças, merecem nosso amor, respeito e ajuda. O samaritano não fez distinções ao socorrer o homem ferido, mostrando que a bondade deve ser oferecida a todos. Essa parábola nos desafia a vivermos uma fé que se manifesta em atitudes de amor, sem julgamentos, olhando para todos como nosso próximo e prontos para estender a mão quando necessário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, nós também encontramos, tem uma frase que todo espírita já ouviu falar. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Vocês lembram? Estão lembrados? Esta mensagem enfatiza que a prática do amor ao próximo e a busca pelo conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. O amor é o primeiro ensinamento, a base da convivência fraterna e da prática do bem, enquanto a instrução, ou seja, o estudo e o conhecimento, nos permite compreender os ensinamentos e aplicá-los de forma mais conscientes e eficazes. Portanto, gente, não adianta estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, aprofundar-se na doutrina, se não colocarmos em prática as leis morais, o amor, a caridade. E principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Somente a prática dessas leis, que são individuais, cada um praticando por si, o mundo se transformará em um mundo melhor. Não cultive no coração os odiosos preconceitos de raça, de religião, de cor. Que possamos sempre, hoje e sempre, enxergar a dor do próximo para aliviá-lo, seguindo o bom exemplo do bom samaritano. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor continue nos envolvendo.